Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Anime Pro. E aqui a gente vai conversar hoje sobre Teardown, tá? Como a gente tem aí o nosso fluxo de trabalho dentro do OpenToonz para a gente conseguir fazer uma boa amarração, uma boa ligação aí entre as linhas, entre os traços do nosso desenho, tá? O Teardown muitas vezes é uma fase confundida com a limpeza, né? Com o cleanup, que é aquele traço final, mas não é. De fato, a gente vai deixar o desenho bem mais limpo, mas a preocupação maior aqui é a gente amarrar, é a gente acabar com esses pelos do traço e deixar muito bem definido isso para a fase seguinte, que sim será o cleanup, tá? A gente está numa série aqui dentro do canal, onde a gente está mostrando a vocês o OpenToonz e trabalhando o fluxo de trabalho com as ferramentas principais para cada uma dessas fases. Aqui a gente já tem um road pronto, que é uma outra fase, que é uma outra preocupação e que a gente pode conversar sobre essa fase depois. Aqui a gente vai trabalhar numa sequência de Teardown, que é onde a gente vai deixar isso aqui mais arrumadinho, mais bonitinho, e eu quero mostrar a vocês nessa fase justamente como vocês vão preparar isso dentro do OpenToonz. A gente vai trabalhar aqui já a primeira pose e eu vou mostrar a vocês a partir daqui o que é que a gente precisa trabalhar, tá? Então repara o seguinte, o animador me mandou esse material e chegou para mim aqui de uma forma, olha, até arrumada para a maioria das coisas que a gente termina. Mas até porque na fase de road, o animador não está tão preocupado em fazer uma arte final. Não é essa a preocupação dele. E sim de encaixar os movimentos, encaixar as poses e os princípios da animação que envolvem tudo isso. Então aqui, a minha preocupação agora é acabar com isso aqui, olha. Tá? Repara comigo aqui, quantos traços eu tenho aqui. Então ele, em busca de chegar numa ideia, ele fez aqui 3, 4 traços. Eu vou agora ajeitar isso aqui, eu vou definir quais são os traços que vão ficar. Então, pessoal, se você está em um estúdio, normalmente o animador, ele também faz isso aqui, tá? O que eu digo que ele faz é dar uma melhorada aqui, tá bom? Se você está em estúdio, pode ser que sim, ou pode ser que você está chegando agora num estúdio, a galera diga, ó, o animador fez e vai te dar essa parada aqui para você dar essa amarrada, tá bom? Mas normalmente o próprio animador faz. Em se tratando de Brasil, e se você está acompanhando o canal da gente, porque está querendo fazer aí a produção da tua animação, o recomendável é que você entenda isso aqui também, porque provavelmente você vai fazer todas essas etapas. E como o OpenToonz é uma boa opção, até por ser gratuito também, mas não só por isso, você vai conseguir aí entregar um excelente resultado, tá certo? Então assim, o Teardown ele não é a primeira fase da animação, tá bom? A primeira fase da animação realmente é quando você trabalha o rascunho dela, o road, tá certo? Que é como vai estar aqui, ou às vezes nem terá, na maioria das vezes nem terá anatomia e nada disso, será apenas de fato o boneco ali. Mas depois disso você tem a necessidade de ajeitar, de fazer essa amarração. Tá bom. O que é que a gente vai fazer para fazer essa amarração? Você vai pegar um novo nível aqui, uma nova coluna, tá? E aí você vai começar a construir o que você precisa para começar esse fluxo de trabalho aqui dentro do OpenToonz. A gente já explicou lá no módulo de pintura que o OpenToonz tem essa área de menus, ele tem essa área daqui, onde a gente vai ter as interfaces de acordo com os trabalhos que a gente for fazer. A gente pode também dar uma olhada e modificar aqui esses painéis como a gente quiser, apenas pegando e arrastando. E aqui de lado a gente tem a nossa caixa de ferramentas, que é onde a gente vai utilizar ela. E nessa parte aqui, justamente nessa parte aqui, a gente vai poder utilizar, vai poder ver as cores que a gente vai trabalhar, tá bom? E nessa etapa aqui é a nossa timesheet, tá? Que é a nossa linha do tempo, tá bom? Só que na forma como a gente está utilizando, ela é na vertical. E tem quem prefira trabalhar na horizontal, pode tirar ela daqui, se você está chegando agora, você vem nesse íconezinho aqui, você pode deitá-la
e você pode encaixar abaixo ou acima, onde você vê essas fitinhas. Essas fitinhas, quando a gente mexe aqui, elas aparecem rosa, laranja, um avermelhado. E aí você pode trabalhar também com a linha do tempo normal, da forma que a maioria está habituado, tá bom? Como a gente trabalha aqui numa pegada, buscando se condicionar, buscando fazer algo dentro dos moldes que a gente vê aí japoneses, então eu vou estar trabalhando aqui nessa escala, dessa forma aqui de cima para baixo, tá bom? Então deixa eu ver aqui, vou posicionar esse carinha e pronto, vamos fazer isso aqui. Se você tiver uma mesa digitalizadora, é altamente recomendável que tenha para você fazer essa etapa, mas também dá para fazê-la com... na verdade, não dá para fazer com mouse não, tá? É melhor você fazer com a mesa digitalizadora, porque com o mouse você vai sofrer pra caramba. Vamos na primeira pose e vamos trabalhar essa pose aqui. Vamos ver como ela tá agora. Eu vou aqui, ó, aqui em cima, tá? Eu tenho dentro dessa coluna, acima do meu desenho, duas questões de visualização. Essa daqui, esse olhinho aqui, essa visualização ela vai aparecer se eu renderizar. Se tiver assim, não vai aparecer. Já essa questão aqui, o stand, essa mesa, aqui a mesa de luz da gente, esse símbolo aqui, tá? Eu anulo a vista ou passo a ver, tá? Eu oculto ou passo a ver aqui, tá bom? E aqui, ó, eu cuido da opacidade. Então eu reduzi ela para 50%, tá bom? E agora eu vou vir aqui na minha nova coluna, vou selecionar uma célula qualquer e vou pegar o brush, e o atalho é B, tá bom? E esse brush, quando eu der um clique em qualquer lugar aqui, ó, como eu dei agora, ele ativou a minha nova coluna, e aqui eu tenho as possibilidades de trabalho, tá bom? O que você precisa saber para fazer o tear down? Dentro do OpenTools, principalmente você vai usar o brush, certo? E eu recomendo que você utilize um brush aqui com essas configurações, que você não venha em raster para escolher lá um outro brush ali, não. Por quê? Olha, para funcionar legal aqui as linhas e tudo mais, é melhor a gente trabalhar com esse cara aqui e não com um desses pincéis, tá certo? Já utilizei muito o Ink, que é esse pincel aqui. Se você quiser escolher ele, quando você clicar nele, ele é aplicado ao brush que você estava usando antes, tá certo? Porque esse brush aqui, ó, se você vier aqui no brush, você não vai ter nenhum desses aqui, você vai ter só o nativo, esse cara aqui, tá? Que é o que eu estou recomendando para vocês utilizarem. Se você quiser aplicar a ele, aí você escolhe qualquer um e clica aqui em raster, e aí ele vai ser aplicado aqui, você vai ver a figurinha dele aqui, certo? Se você quiser tirar, você vem aqui. Aqui não tem cor, essa primeira opção aqui, esse quadriculadozinho aqui, ó, tá dizendo aqui que não tem cor nenhuma aqui, tá bom? Aqui você vai ter essa cor. Vamos utilizar o preto, tá bom? Vamos aqui, ó, clicar nesse cache mais uma vez e vamos agora, mexendo aqui, buscar um azul mais forte, um azul escuro. Depois, de novo, vamos buscar um vermelho. Depois, de novo, vamos buscar um laranja, tá certo? Depois, de novo, vamos buscar um azul mais claro, pouco saturado, tá bom? Pronto, isso aqui já tá bom para a gente trabalhar o tear down. Essas são as cores e essa daqui é a nossa paleta de cor, tá bom? Então, isso junto com o nosso amigo brush e nossa amiga borracha, essa daqui vai ser o suficiente para a gente trabalhar o que a gente precisa na fase de tear down. As configurações do brush que eu utilizo é o seguinte: ele nativo aqui, eu utilizo o mínimo 2, então você tem aqui duas volumetrias, tá? Para o mínimo eu utilizo 2. E para o máximo aqui eu vou utilizar o 4, tá bom? Hardness aqui é a dureza do pincel, eu quero um pincel mais definido sim, vou deixar em 100%. E o Smooth é aquele auxílio que ele te dá na hora de você
trabalhar na hora de você fazer, por exemplo, um traço circular. Então ele ajuda suavizando isso aqui para a gente. Eu deixo em 5 porque ele me auxilia um pouquinho, mas ele não fica tão lento, não trava tanto o meu computador, não exige tanto processamento. O OpenTools ele vai trabalhar com você com qualquer máquina, fica tranquilo, qualquer máquina vai girar. Se você tiver um Celeron com 2 de RAM, ele vai rodar. Porém, o Smooth ele exige muito. Então, eu trabalho com ele no 5, para mim está ótimo, tá certo? E a ordem de desenho eu vou colocar em underroll, ou seja, cada vez que eu estiver aqui desenhando, eu vou estar colocando um desenho por baixo do outro, tá? Então, minha principal cor é a preta e eu vou querer que os outros fiquem abaixo do traço preto. Então, eu vou usar sempre underroll, tudo abaixo. Sempre que eu fizer um traço, ele vai ficar abaixo do outro e não acima do outro, tá certo? Então, aqui na minha primeira coluna, eu vou agora trabalhar esse processo. Então, eu vou aproximar e vou buscar fazer um traço bem, tá? Bem limpo, porque o nosso objetivo aqui é amarrar, tá vendo? Tá aberto aqui, ó. Então, isso daqui é o objetivo do teardown, além de limpar, né? Não deixar tanta coisa aqui. Você muitas vezes vai ter que afastar para ver qual vai ser a melhor, certo? Mas aí vamos vendo por aqui, ó. Opa, cor errada, é com o preto, então trabalhar aqui, certo? Você não precisa fazer isso daqui perfeito não. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Aonde está, definir o caminho e fazer a amarração. Com a borracha eu apago o excesso. Tá vendo que eu estou definindo um caminho? Às vezes existem 3, 4 traços ali e eu estou definindo o caminho aonde esse traço vai. Muitas vezes o próprio animador faz esse processo. E é o mais normal que a gente veja. Mas se pintar para você, você vai fazer. Essa fase é proibido pelo, tá? Esse traço assim, ó. Senão você vai complicar a vida do cara do teardown. Do teardown não, perdão, do cleanup. Tá um caos aqui. Eu tenho a liberdade de escolher para onde eu quero ir. Olha aqui, doideira isso aqui, ó. Pra onde é que vai tudo isso? Vamos definir.
Aqui nos olhos, a gente vai começar a trabalhar uma indicação com uma cor diferente, com laranja. Esse laranja ele é uma transparência que vai existir aqui. Então, vai ser a cor da pele. E aí eu vou fazer essa conexão aqui, ó. Tá? E aí o que tem também? O azul, ele vai estar nessa área aqui, indicando uma área de sombra aqui nos olhos. Até aqui. Então, toda essa área de cima aqui, ela é um azul que vai estar por aqui, tá certo? E a gente vai ter o vermelho que vai estar aqui, que vai ser aquela área de brilho. Você vai observar o seguinte, eu vou fazer com o vermelho aqui um traço, passando por entre essa linha preta. Observa que ele ficou abaixo da linha preta, ele não cobriu, tá vendo? Por quê? Porque ele está justamente em underall. Mas eu quero que ele fique acima aqui, esse brilho vai ficar acima de tudo. Então eu já vou mudar para overall. E aqui eu vou poder fazer um traço que ele se impõe, ó, as cores já colocadas, tá vendo? Justamente o traço do brilho. Depois eu tenho que lembrar de voltar ao underall. Vou fazer agora a mesma coisa nesse outro olho aqui. Para você aumentar ou diminuir o tamanho da borracha sem ter que vir aqui toda vez, você pode segurar Alt e levar para a direita. Então você vai aumentar. Segurar Alt e levar para a esquerda, você vai aumentar. Se você estiver usando a mesa digitalizadora, você não precisa estar riscando com ela para aumentar ou diminuir. Apenas você leva ou traz sem contato com a mesa, segurando o Alt e com a ferramenta da borracha ativada. Alguns animes, você vai reparar que a sobrancelha ela aparece mesmo quando o cabelo está por cima. Outros não. Depende unicamente. Isso vai depender da tua escolha, tá? Pessoal no projeto teu ou daquilo que vem determinado do estúdio que você estiver trabalhando. Rachuras são opcionais, dependendo do estilo. Tem animes que você não vai ver nenhuma rachura neles. Já existem outros que você vai encontrar. Black Clover, por exemplo, é um deles que você vai encontrar muita rachura. Toda vez, pessoal, que eu for indicar sombra em área de pele, eu vou fazer com esse traço laranja, tá? Essa aqui está indicando a projeção da sombra do cabelo na pele. Como essa sombra vai estar projetada na pele, eu estou usando o laranja. Isso também vai acontecer na orelha.
Muito bem, agora a gente vai tirar a camada anterior e a gente já fica com um outro desenho, né, pessoal? Já fica uma outra história aqui. Bom, aqui a gente pode pegar essa cor, esse azul, tá muito saturado, fazer um pouquinho isso. Para reforçar para o cara do Teardown, onde a gente vai ter sombra, certo? Isso aqui é uma indicação que a gente faz. Esse azulzinho mais claro diz isso para o cara lá, tá certo? Além de tudo, você reforça. Alguns utilizam a sombra na pele também com a cor laranja. Eu faço tudo com o azul, é uma opção que eu acho que funciona para mim legal. Lembrando que, em termos de estúdio, e eu falo aqui dos japoneses, existem algumas concordâncias universais para, por exemplo, a cor do azul é sempre uma cor de sombra, a cor do vermelho é sempre uma cor de luz, é sempre uma cor de highlight, digamos assim, que é aquela parte de incidência de luz, né, que gera o brilho. Aqui eu tenho uma área que é toda de sombra, que é essa área aqui. Então, tudo aqui vai ter a sombra. Claro que vai ter os seus próprios tons. Ou seja, onde for o tecido vai ter um tom para ele. E onde for pele vai ter um tom para a pele. Mas eu marco, tá certo? O meu limpador, ou o meu cleanup lá, ele não vai ter nenhuma dúvida aqui das áreas de sombra. E as áreas de luz, justamente essas áreas daqui, ó, onde eu tenho essa claridade aqui, ó, dentro do olho, essa área de brilho aqui, assim como o preenchimento do azul, que é a linha da sombra, é um azul claro, eu vou colocar o preenchimento aqui do vermelho, que é a linha da luz, eu vou usar também um preenchimento para ele, e nesse caso é o amarelo. Isso você fazendo o Teardown tem que saber, tá certo? Indicar essas cores aqui. Preenchimento do vermelho, que é aquela incidência de luz, é amarelo. Preenchimento do azul, que é a área de sombra, é um azul mais claro, tá? E esse preto aqui, ó, da nossa pupila, vou escolher uma outra cor aqui, que é também muito comum para o preto. É justamente o verde, tá? O verde indica pra gente uma área totalmente preta. Então, essas são as convenções que a gente tem. E aí você sai de uma parada ainda meio que road e tal, meio bagunçada, e você vem para cá e você já tem outro desenho aqui. Mas eu insisto, tá, pessoal? Essa fase de Teardown, de amarração e de a gente aí aplicar as cores, ela não é a fase definitiva para você ir lá e colocar as cores definitiva, tá? Isso vai ter uma outra fase que a gente vai chamar de cleanup. Então, aqui a gente pode observar como o desenho ficou bacana, como ficou legal, mas a gente tem uma sequência, normalmente numa animação, e eu vou mostrar para vocês aqui
aquela sequência inicial, e toda essa sequência vai ter que passar por esse processo, tá bom? E aí é com vocês fazerem isso na animação de vocês, e eu vou colocar esse material também à disposição para que vocês possam treinar em cima, tá bom? Então é isso, a gente fica feliz com o crescimento do canal, recentemente batemos 100 inscritos aí, e a gente está nesse esforço para que mais pessoas entendam e dominem essa nossa arte que é de animar. Esse personagem que a gente utilizou aqui é o Vitor, e a gente está fazendo uma história bacana com ele, que vai ser animada e também será publicada em Webtoon lá na Flip Through. Então, vai ser uma história em quadrinho que está sendo produzida e é uma história animada também. A gente já tem aí os personagens, já está fazendo storyboard. Se vocês quiserem acompanhar, aqui no canal a gente sempre vai estar dando umas dicas. Nós também temos um curso completo de animação, que é o Anime Pro. Se você estiver interessado em aprender a animar do zero, até fazer cenas de impacto, até fazer efeitos especiais, até entregar um material extremamente profissional, este é o curso, tá numa promoção bacana. Corre lá, tem o link aí na descrição para que você não perca essa oportunidade. E a gente, claro, dentro do curso vai conversar com muito mais calma e com muito mais especificidade cada um dos aspectos que envolve a produção da animação. É isso, galera. A gente se vê na próxima aula falando de cleanup.